Tá pensando hoje a gente continuar um pouco falando sobre o tema do treinamento da mente, né? Reverberando um pouco ontem o ensinamento do Geshe Pende. Não sei se todo mundo, ou quem conseguiu assistir ontem, né? Alguém aqui conseguiu ver o Geshe Pende ontem à noite? Eu vi. É... Eu vi também. E... Então, muito lindo, né? O jeito que ele explica. Eu acho incrível, assim, uma clareza, né? Eu não sei explicar direito que qualidade que eu sinto nele, sabe? Mas tem uma força ali, né? Na forma como ele. Uma clareza, assim, muito grande, assim, na forma como ele explica, né? E ontem, especialmente, ele. Acho que ele tocou uma coisa tão importante, assim, que a gente pode não entender direito, né? Quando a gente começa a pensar. Não precisa nem ser os ensinamentos sobre treinamento da mente, né? Mas quando a gente começa a pensar sobre o que fazer com as emoções, né? Tema que para mim é muito próximo, né? Então, e essa história de o que fazer com as emoções, ontem acho que ele falou muitas coisas importantes, né? Mas entre as coisas importantes que ele falou, que a gente pode não entender, assim, tem duas coisas diferentes, né? Eu vou desligar os microfones só para quando vocês quiserem, vocês abrem e falam, tá bom? Uma coisa muito importante, né? A gente tem a sensação de que se a gente se a gente não seguir as emoções, né? Ou se a gente procurar entender melhor e deixar as emoções passarem, né? A gente tem a sensação de que não vai conseguir agir, né? No mundo, assim, não vai conseguir fazer o que tem que fazer, assim, nas situações, né? Não vai conseguir transformar as situações externas. E esse acho que é a maior dificuldade que a gente tem, porque realmente não é fácil, né? Entender essa medida, assim. Então, ontem ele estava falando sobre o terceiro verso, né? Dos 8 versos Transforma a Mente. Aí o terceiro verso, assim, sempre que estiver na companhia de outras pessoas. Não, sempre que estiver na companhia de outras. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo, aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Então, esse hábito, essa disposição, essa intenção, né, de conhecer a mente, de saber o que está acontecendo na mente, em vez, em vez de a gente passar o tempo todo focado no que está acontecendo fora de nós, em todas as situações, eu estava falando ontem, quando você ouve jornal, ouve notícia, né? Que é a coisa mais idiota do planeta ficar bravo com notícia, né? Porque não tem nem ninguém ali falando com você. A coisa mais sem noção do mundo. Mas a gente tá tão acostumado a fazer isso, a seguir as emoções, né? A agir com base nas emoções, a sentir as emoções do jeito que elas estão e botar fogo, gasolina no fogo. A gente tá tão acostumado a fazer isso que a gente faz isso quando está escutando televisão. Briga com o repórter ou com quem está sendo entrevistado, né? E o problema é que a gente passa mal, né? A gente passa mal, a gente interfere a gente arrasta a mente das pessoas para aquela emoção. Isso é muito sério, assim. Uma vez o Lama Santen falou isso, meu, aquilo me deu um tremedeira, assim, de para onde que a gente arrasta a mente das pessoas, né? Com as nossas ações, com as nossas próprias expressões, né? Então a gente faz isso, né? A gente tá acostumado a fazer isso, nem percebe, nem percebe. Então a gente pode achar que, bom, então eu vou que tem que tem uma, como é que fala, uma tensão, uma incongruência, assim. Não tô achando a palavra, mas tem um problema aí, vai, né? Ou eu dou atenção para minha mente ou eu ajo, né? Ou eu presto atenção no que está acontecendo dentro de mim, ou eu faço as coisas, né? A Lana tá falando que a avó dela conversava com âncora o tempo todo. A minha avó também.
minha avó também, falava, nossa, olha quem tá aí, ela falava, mas quando ela já estava bem atrapalhada, ela olhava pra televisão, nossa, olha quem tá aí. Mas a gente não faz muito diferente também, né? A gente só tem um pouco um vernizinho assim de lucidez, não é muito diferente, né? Mas a gente sente que tem um problema aí, né? De gente não, se a gente olhar para dentro, a gente não vai conseguir fazer o que a gente acha que tem que ser feito, né? Então a gente fica repetindo indefinidamente os nossos padrões emocionais, né? E então todo esse tema de treinamento da mente putz, eu estou super imersa nisso porque, né, tá tendo esses ensinamentos do Geshe Pende, no fim de semana vai ter ensinamento do Alan Wallace, em setembro vai ter outro. Então esse é um tema pra gente, amores. É assim, talvez seja a coisa mais importante que a gente tem mesmo para fazer, né? É treinar nossa mente, porque quando a gente fala treinar a mente, o que a gente está falando? A gente está falando sobre ser feliz, né? Mesmo, de verdade, diretamente, né? E genuinamente, né? O que mais importante a gente teria para fazer nessa vida, aliás, afinal, né? O que de mais importante a gente teria para fazer? Além disso, né? Além de aprender a lidar com esse carrasco ou com esse grande, maravilhoso líder que é a nossa própria mente, né? Ela pode arrastar a gente para qualquer lado, né? Pode ser um carrasco, pode bater na gente a noite inteira, assim, a madrugada inteira, surrar a gente, né? Ou pode nos levar a enxergar o mundo com clareza e fazer as coisas mais corretas, né? Do lugar mais correto, né? E ontem também teve uma pergunta para o Geshe Page sobre a coisa da ação irada, né? Que é uma baita confusão. Para os praticantes, isso é uma confusão danada, né? Que a pessoa dá pernada à vontade, assim, sai batendo e fala que é uma ação compassiva irada, né? Uma grande confusão, assim, né? E daí ele falou isso, né? Que a partir dessa mente, o ponto todo é de onde a gente parte, né? De que estado mental a gente parte. Acho bonito que na psicologia budista tem eles usam a palavra mente para estar, porque a gente usaria de estado mental, mais ou menos, né? Mas é como se a gente tivesse várias mentes. É engraçado quando a gente ouve isso. É bom a gente entender que é isso que está acontecendo, né? Então, às vezes ele fala essa mente compassiva ou a mente que tem raiva, né? É como se fossem estados mentais, né? Mas ele falou, a partir dessa mente de compaixão, a gente tem mais ideias, né? A gente tem mais opções de como agir, né? E a mente que tem raiva, não. A mente que tem raiva é estreita. Ela quer... Ou então a mente apegada ela é estreita. Ela não consegue ter muitas ideias, né? Para de verdade ajudar o outro, ou resolver a situação, ou fazer o que é melhor. Ela não tem muitas ideias. Mas não é que a gente segue essas mentes que estão perturbadas, esses estados mentais, né, que estão perturbados, a gente segue eles, os estados mentais aflitos, né? Então, eu acho que é assim, é um ponto tão importante para a gente, né? Aprender a lidar com isso. E aí, a gente pode achar esses ensinamentos mais clássicos, assim, achar muito duros, né? É como se fosse uma disciplina muito dura de eu vou aprender a ser a pessoa mais, quando eu estou na companhia das pessoas, a me ver como uma pessoa mais insignificante. A gente pode achar esse tipo de ensinamento muito duro, né? Mas é quando a gente vai ouvir os comentários sobre isso, é a coisa mais linda do mundo. Ontem, sobre esse segundo verso, né, que é assim, quando sempre estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a ver a minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. A gente passa mal com esse insignificante aí. Como assim? Eu vou me ver como insignificante. Tem gente que já tem uma autoestima lá no pé, que foi a pergunta também que apareceu ontem, né? Tem uma autoestima zero. Aí a pessoa recebe um ensinamento dessa, se mata, né? Porque não tem saída, assim, não tem, já se acha um lixo, né? Aí recebe um ensinamento desses, a pessoa vai se achar mais lixo ainda, né? Mas a resposta que o Geshe deu foi linda, assim, você pode se achar a pior pessoa, né? A pessoa mais sem condições, a pessoa mais azarada, né? Que mais a vida dá errado. Mas aí se você se dispõe a olhar para os outros, né? Você com certeza, com
toda certeza, vai encontrar pessoas que estão numa situação pior que a tua. Né? Aí se você encontra uma pessoa assim, olha para ela, vê o que ela está fazendo, vê as qualidades, que é a ideia desse verso, né? A gente aprender a ver as qualidades dos outros, né? E aprender com as qualidades. Ele deu o exemplo da abelha, coisa mais linda, né? Ele falando da habilidade da abelha, de extrair da flor exatamente o que ela precisa sem destruir a flor. Aí ele falou assim, e o ser humano se acha muito superior às abelhas, né? A gente não tem habilidade nenhuma de fazer isso. Como é que a gente acha que a gente tem alguma, né? Coisa mais bonita o jeito que ele explica, né? Então, se essa pessoa tem uma baixa autoestima, né? Ou a gente, assim, olha para os outros, que a gente considera mais ou menos, assim, e vê qualidades maravilhosas, vê habilidades, né? Que a gente não tem e aprende com elas, isso é a coisa mais... Imagina, é maravilhoso isso, né? Então, não é o caso de a gente se sentir... Não é pra gente se destruir verdadeiramente, né? Mas é para destruir esse euzinho aí, que é um pentelho, que se acha o máximo, que é melhor, que vai nos arrastando para os infernos, né? Então eu acho esses ensinamentos muito preciosos, né? Pra gente refletir sobre eles na nossa vida. E é uma coisa que a gente pode fazer o tempo todo. Não sei se vocês tiveram chance de ver também, mas o Alan Wallace, ontem a gente foi fazer um teste no Zoom com ele pro retiro, né? Aí, bom, agora você podia falar alguma coisa, assim, pra gente poder testar as tradutoras e tal? Aí saiu, um baita ensinamento, né? No teste do Zoom, assim. E o Gustavo não gravou a tradução, então eu tive que daí, legendar. O Gustavo estava junto no teste, né? Pra gravar, aí não gravou. Então eu legendei, assim. Mas tá, se vocês não viram, vejam, assim, eu acho que postei no nosso grupo, né, do Praticando Juntos. Então, vejam o ensinamento que ele deu, né, sobre isso. A gente tem alguma coisa para fazer o tempo todo, como praticantes, né? Tem sempre uma prática para a gente fazer. Então, assim, a gente tem um caminho lindo, né, todo desenhado pra gente, desenhado com canetinha, assim, né, como a Tati faria, assim, todo desenhadinho, todo explicadinho, né? E é só a gente seguir mesmo, é só a gente não perder tempo. Né, amores? O que vocês acham? Pode abrir o microfone e falar. Vocês sabem que vocês podem assistir a palestra do Geshe Pen, vocês podem ver o vídeo do Alan Wallace, né? Tem tudo isso disponível, assim, né? Então, se vocês não acharem alguma coisa, quiserem me pedir, assim, links e tudo mais, vocês me pidam, porque não, a gente está nessa fase do treinamento da mente, pessoal. Nós estamos nessa era agora, nesses meses aqui, né? A era do treinamento da mente. Então, se a gente puder mergulhar agora nisso, vai ser uma maravilha, né? Porque realmente é uma preciosidade. Esses ensinamentos são uma preciosidade, assim. E a gente não precisa de nada para fazer, só de nós mesmos, só, né, da nossa mente estar aqui mesmo, né, o tempo todo. A gente só precisa saber o que fazer com ela, né? E convencer o coração, como diz o Geshe Pen, ele ainda não falou isso dessa vez, mas ele fala isso às vezes. A gente precisa convencer o nosso coração de que a gente precisa transformar nossa mente. Para poder sofrer menos, para poder trazer menos sofrimento para os outros. Tudo mais. O jeito mais bonito do mundo, né? É a maior responsa viver, a Carol falou. É a maior responsa. Mas a gente não tem nada melhor para fazer, né, Carol? Vamos aí, né? Bora viver, né, ué? O que vocês acham, amores? Tudo isso, assim. Gê, eu assisti semana passada, o de ontem eu ainda não assisti, mas eu achei ele muito direto também. É o que você falou, ele é muito simples, né? É aquela coisa, o simples não é fácil. Mas ele é muito simples, assim, muito direto. Eu gostei muito também. Parece que ele tá falando... Falou, às vezes a gente negligencia, né? Por ser simples. Né? Tem essa... Ontem apareceu uma pergunta dessas no fim, acho que não sei se a Celi tá aqui, mas ele perguntou, mas não, isso, tem todos esses antídotos e tudo isso, mas e a vacuidade? É muito lindo, né? A vacuidade, claro que resolve todos os problemas, né? Obviamente, mas e aí, né? E pra chegar lá, né?
Quer dizer, será que né, a gente assiste muitos ensinamentos sobre vacuidade, a gente pode ter a sensação que entende, mas a hora que, sei lá, toma uma fechada no trânsito, ou, sei lá, a hora que o bicho pega, a vacuidade vai pro vinagre, né? Porque a gente não tem essa realização, né? Então, esses ensinamentos que ele está trazendo são muito... Eu tenho a sensação que ele está falando com cada um de nós. Falando, você, Patrícia, você, olha para dentro de você, olha para sua mente, né? É uma coisa tão piedosa, a gente, né? Tem uma tradução errada de Pith Instructions, né? Que é piedosa, instruções piedosas. Não é a tradução é errada, mas eu gosto desse termo ao mesmo tempo, porque parece que é uma instrução que é para te ajudar, assim, né? É muito, muito prática. E a impressão que eu tenho, todos os mestres eu tenho essa impressão, mas de jeitos diferentes. Parece que o Geshe Pende, ele ralou muito, parece para mim, sabe? Que ele realmente fez as práticas, ele realmente viu a dificuldade que é, né? E no Ocidente também, com as mentes do Ocidente, né? Porque ele fala que era muito, que teve um choque assim quando ele veio da Índia para cá, né? Ele foi criado no monastério, mas quando ele veio pro Ocidente, ele tomava um susto com as coisas que as pessoas, com os problemas que as pessoas tinham, assim. No monastério a gente não tinha nada, a gente não tinha seguro de saúde. O que é seguro de saúde? Né? O que é plano de saúde? Como é que a gente ia ter medo de um negócio que a gente nem conhece, né? E aqui no Ocidente todo mundo sofre porque não tem plano de saúde. E ele não sabia nem o que era plano de saúde, né? Então é muito, muito legal de ver as pessoas contando, né, essa experiência, assim, vinda de um lugar completamente diferente, né? Muito interessante, muito interessante. Então deixa eu ver. A Lana falou que está lindo de chorar, acho que estava falando dos ensinamentos do Geshe-Pende. Os ensinamentos nos mostram que a paz começa em mim, exatamente. Os ensinamentos do retiro do Lama Long vão ser disponibilizados? Não vão ser disponibilizados. Precisa se registrar, participar do retiro. Tem um valor de inscrição no site, se vocês forem olhar, né, de $130, que para nós é um monte de dinheiro por causa do câmbio, né? Então, tem a possibilidade de oferecer o que a gente puder. Então, vocês mandem e-mail lá para o e-mail que está lá no site, que vai chegar em mim. Ontem teve uma pessoa que escreveu em inglês, achando que ia chegar lá no Alan Wallace, sei lá. Mas sou eu que respondo aquele e-mail, pessoal. Vocês podem falar, oi, G, sou eu, sou fulano, sou a Silvia. Me dá, como é que eu faço para não precisar pagar $130, né? Então, dá. Agora, e daí vai ficar disponível, né? Vai ficar gravado. Né? Mas não vai ficar aberto na internet, isso que eu estou querendo dizer. Precisa se inscrever, a gente recomenda que faça uma contribuição qualquer, pelo menos, né? Tem um sentido em fazer uma contribuição. A Alessandra falou, acho que é um trabalho. Eu já acordei com o pensamento da compaixão, olhar para os outros para além de mim mesmo. Saí de casa e briguei com o caminhão que vinha à contramão. O que é essa energia que traz o impulso incontrolável? Essa energia que traz o impulso incontrolável é a energia desse eu. Tem duas coisas, né, que a gente pode olhar. É claro que o caminhão não pode andar na contramão. É claro que ele pode matar o negro na contramão. O problema é que a gente não age, a gente não grita. Como que ela falou? Briguei com o caminhão. Com o caminhão ela brigou, não foi nem com o motorista do caminhão, foi com o caminhão. Então a gente briga com o caminhão porque a gente fica com raiva do caminhão, né? Agora se a gente olhar essa raiva, né, de onde que ela vem, ela tem um componente que é compassivo? Ela tem um componente compassivo. Ela tem um componente que fala assim, olha, você não pode andar na contramão porque você vai se matar, ou você vai atropelar os outros, você vai bater em alguém, né? Tem um componente compassivo. Mas essa não é a mente de onde a gente age. A mente de onde a gente age nessa situação que você descreveu aí, Ale, é uma mente que está com raiva do caminhão porque ele está fazendo uma coisa errada, né? A gente tem uma noção de certo e errado, assim. Quando é muito claro se o caminhão está na contramão, aí você tem toda a razão. E o Geshe falou isso ontem. O grande problema para a gente treinar a mente é que a gente acha que tem razão. E daí a gente não transforma a coisa. Esse é o primeiro, é o que ele chamou de arrogância, né? Mas de uma forma mais leve, assim, nesse caso que você está me descrevendo, não é exatamente uma arrogância, mas é uma sensação de ter razão. Então, você se vê no direito de gritar e darararará, né? E assim, teria razão? Teria razão, a pessoa não está correta, né? Então, mas
você gritar pode ter uma consequência diferente da que você imagina? Imagina se o caminhoneiro está sem dormir não sei quantos dias, que é muito comum de acontecer, e usando esses negócios que eles usam para não dormir, e com uma arma debaixo do banco, né? Aí ele perde a paciência muito mais do que você, e desce o caminhão e te dá um tiro, né? É extremo, mas pode acontecer? Pode. Acontece direto, né? Por aí. Então é isso, o problema é esse, né? A gente pode trazer consequências que a gente não imagina, né? Porque a raiva passa do limite, como ele falou, né? A raiva não enxerga muito limite, não enxerga muito problema, ela sai atropelando, né? Então, qual que seria a ação correta, né? A ação, é o que ele falou, a ação não tem como... As pessoas perguntam isso, né? Mas então faça o quê, né? Aí, geralmente, o que eu já ouvi, o Guilherme falou ontem, já ouvi outros professores falando, é que a ação, ela vai, quando ela parte de um lugar correto, ela pode ser muito, a gente pode ter muitas diferentes ações. Porque vindo do lugar correto, vindo da mente compassiva que está livre da aflição, da raiva, ela enxerga muitas possibilidades, né? Inclusive de não fazer nada, porque inclusive você pode até lembrar disso, não, vai ver que essa pessoa está super atrapalhada, e sei lá, se eu tomar uma atitude agora, eu posso tomar um tiro, posso piorar as coisas, posso deixar a pessoa com mais raiva ainda, né? Então a gente não sabe o que ação que viria dessa mente mais ampla, né? Então não tem receita de bolo mesmo. O ponto nem é esse, na verdade. O ponto do treinamento da mente não é esse. Não é uma cartilha assim, do que fazer e do que não fazer, né? É criar a melhor condição interna a partir de onde as ações vão surgir. Né? Não é simples, né? Não é simples, mas é isso, é uma energia que você falou, que é um impulso incontrolável. Pode parecer, mas não é incontrolável, na verdade. Você sabe que não, né? Você sabe que é possível... Eu sempre conto isso, porque eu tinha uma síndrome de guarda de trânsito há muitos anos. Eu ainda tenho, né? A síndrome de guarda de trânsito, porque ainda não me conformo que o cara fecha o cruzamento, que o cara não sei o que é. Bom, e eu ficava enfurecida, assim, tinha altos ataques de raiva, né, no trânsito. Aí uma amiga minha uma vez falou assim, Gê, eu vou te dar um apito de presente. Gente, isso... Ela não sabe, nem sei se ela sabe disso, mas isso me transformou, porque eu me sentia tão ridícula pensando no apito, né? Que eu ia pegar o apito e sair por aí dando. Que eu parei. Eu ainda sou tomada pelas raivas do trânsito, né? Mas eu também logo em seguida mudei para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, assim, para quem mora em São Paulo, o Rio de Janeiro é muito pior, assim, muito pior, né? E lá no Rio de Janeiro eu tinha mais medo mesmo de dar um chilique no trânsito e tomar um tiro. Então mudei muito. Mas é possível a gente mudar, né? Teve uma coisa também que aconteceu uma vez, muito, muito emblemática para mim, assim. Tinha uma mulher atrás de mim, no carro, louca para me ultrapassar. E eu, naqueles dias de fúria, né? Não era nem dia de fúria, era dia de maldade, no dia da maldade, né? Eu falei, vou dar uma canseira nessa mulher. E fui andando mais devagarzinho, assim. Só para irritar a mulher mesmo, sabe? Gente, aí eu olhei porque ela não conseguia me ultrapassar. Tinha um caminhão do meu lado andando bem devagar e ela atrás colando em mim, assim, sabe? E era uma mulher colada na minha traseira. E eu bem devagarzinho, só pra irritar a mulher mesmo, no dia da maldade. Uma hora eu olhei pelo retrovisor, a cara dessa mulher, gente, ela parecia aquela cara que o Guilherme falou ontem, aquela cara horrorosa, toda retorcida de raiva de mim. Se ela pudesse, ela descia daquele carro e me estrangulava. Tinha certeza disso, né? Aí, a hora que eu vi aquela cara dela, tomei um susto, me deu um remorso imediatamente, assim, de ter causado aquilo, sabe? Falei, puta, de repente essa mulher agora sai de trás de mim, a 1 milhão, atropela uma criança, sabe assim? Já surgiu 1.400 possibilidades horríveis na minha mente, assim, né? Mas que são possíveis também, né? É a história de arrastar a mente do outro pro inferno. Arrastei a mente da mulher, ela já devia estar meio no inferno, né? Porque não é possível que numa rua de bairro alguém fique colando na sua traseira para poder passar rápido. Isso não é... A pessoa já não estava bem, né? Mas o fato é que eu arrastei a mente daquela mulher para o inferno e vi no espelho retrovisor do meu carro, né?
Então é uma coisa horrível de a gente fazer. A gente não sabe que consequência que vai ter aquilo. Então eu acho que esse é o problema, sabe? A raiva ela tem um efeito dominó, eu acho, sabe? A gente vai contaminando o outro com aquilo e aquilo vai indo, a gente não sabe onde dá. De repente dá numa tragédia, que a gente realmente não sabe, né? Então, é isso, Ale, eu acho. Né? Então a Emma falou, ele tá sendo muito objetivo para um público maior, o que é muito bom. Ele é super bom para falar para um público grande mesmo. Apesar de ser um gueixe, né? De ser toda aquela rigidez, de ser muito fiel ao ensinamento, né? Ele tem uma habilidade muito grande. Aí a Clay falou, baita desafio, perceber isso e onde reagir, inundando a onda, ainda não consigo baixar. Aí não consigo baixar a mão. Ai, não sei o que estava acontecendo aqui. Eu estava levantando a mão, acho. Acho que ela caiu, inclusive. A Cris. Achei bonito quando o Gueixe falou sobre contemplarmos a vida das pessoas que estão em situação pior. Mas que conseguem lançar mão de habilidades para passar com menos sofrimento pela situação. E realizar ações positivas. É isso, né? No segundo verso ali né, de ver os outros, se colocar numa posição inferior, né, aos outros, assim. Elevar o outro, né? Ver as qualidades, ver as habilidades de pessoas que a gente acha que estão numa situação pior que a nossa, né? Tem habilidades que a gente não teria. Às vezes eu fico olhando moradores de rua, né, por exemplo, eles têm uma habilidade que a gente não tem, né? De lidar com aquela incerteza, assim, uma coisa... A gente não faz nem ideia do que é, né? E, sei lá, a gente pode ter uma sensação de superioridade, mas em que exatamente, né? É um ensinamento muito profundo, realmente. A Vera falou, o retiro do Alan Wallace nesse fim de semana, junto com o do Lama Santen? É nesse fim de semana junto com o do Lama Santen. Só que o Lama Santen vai até o fim de semana seguinte, do Alan Wallace é só sábado e domingo, né? Mas é isso, vai ficar gravado e a gente pode assistir depois, se for o caso, né? Silvia, alguém está jogando lixo verde sistematicamente no muro e na calçada de casa. Quero escrever um cartaz que não seja negativo e observo que estou chateada, indignada e não consigo achar o tom. Então vai treinando, né? De onde que vai sair esse cartaz, assim. Que não dá pra gente, né? A gente, vamos aqui, vamos bolar um cartaz para se escrever, né? Possivelmente não ia funcionar. Mas é isso, se você cultivar, procurar se aproximar desse lugar, de onde sairia um cartaz positivo, né? Talvez seja a melhor coisa, né? Aí tem uma coisa, perde 2 turnos ao vivo do Lama Santen, que dá para assistir depois. Como, né, juntar o retiro do Alan Wallace com o do Lama Santen, né? Um dos dois a gente vai ter que assistir depois, né? Aí a gente pode escolher qual dos dois que a gente vai assistir depois, né? Síndrome de guarda, ou comprar um apito, a Alessandra falou. Pensa nisso, Alessandra, eu vou te dar um apito de presente. Isso pode transformar a tua vida. Você se imagina com um bolezinho de guarda de trânsito, assim, apitando. Sempre penso que a pessoa está indo para o hospital. A Lana falou, quando a pessoa está atrapalhada, tipo, focinhando, sempre penso que a pessoa está indo para o hospital. É mais fácil para eu dar passagem no trânsito. Me sinto nobre. É uma saída. Tem uma recomendação assim no budismo com atitude, né? A gente pensar que a pessoa está... Não precisa nem pensar que está indo para o hospital, mas que aspirar que todos cheguem em segurança, né? Em casa, assim, no trânsito, né? Trânsito é uma grande fonte de treinamento, porque realmente acontece tudo, né? A gente não sabe que tem um anonimato no trânsito, né? Que a gente acha que nunca mais vai ver a cara daquela pessoa. Então a gente xinga a mãe, e a gente acha que nunca... E a gente não sabe o que está acontecendo com o outro de verdade, né? Então tem um anonimato no trânsito que facilita. Tem uma desumanização uma desumanização no sentido de a gente não enxerga uma pessoa, né, por trás do volante, ou dirigindo moto em São Paulo, por exemplo, né, os motoboys, assim. A gente não consegue enxergar o motoboy, a gente vê um troço que está te atrapalhando, que está te infernizando. A gente não vê, né, a pessoa, a gente desumaniza. E aí, quando tem essa desumanização da situação, é mais fácil expressar as emoções negativas. Quando a gente humaniza, é mais difícil. Então, pensar que alguém está indo para o hospital é tudo um treinamento, né? Tudo um tipo de treinamento, é um artifício que a gente usa. Pensar que a pessoa está indo para o hospital, ou pensar que a pessoa está atrapalhada, ou que está, mesmo com pressa, está colocando a vida dela em risco, então que ela possa
chegar em casa com insegurança, que ela possa, né, que todos cheguem em casa com segurança. São todos os artifícios que a gente vai usando para humanizar. Quando a gente humaniza, mas é difícil olhar na cara. Já aconteceu comigo, de eu, sei lá, dar uma fechada no cara abrir o vidro de manhã, 7 da manhã, e me mandar tomar naquele lugar, assim, às 7 horas da manhã, olhando na minha cara. Foi tão chocante aquilo para mim. Falei, nossa, coitado desse cara. 7 da manhã o cara tá nessa pilha, né? Então acontece, mas é mais difícil. E eu fiquei com uma cara tão chocada que o cara ficou desconcertado também, né? De me xingar daquele jeito, assim. Mas quando a gente olha na cara da pessoa é mais difícil, né? Se a gente realmente enxergar o outro, como diz o Lama no videozinho, quando a gente olha e enxerga o outro se torna real para nós. Daí quando a gente realmente olha para o outro e de verdade presta atenção no outro, dá toda a nossa atenção para o outro, a gente não tem outra opção senão se importar com o outro, né? Então é isso, se a gente conseguisse olhar melhor, né, para a cara das pessoas, assim, talvez fosse outra coisa também. A Ana Paula perguntou o que é ser Geshe. Geshe é um grau é tipo de uma graduação, né? Na tradição Gelupa, de um treinamento mesmo, né? Depois tem um exame, como se fosse uma pós-graduação, um PhD, correspondente a um PhD nosso. Então, como se eles tivessem um PhD em filosofia budista. Então, são treinamentos, assim, de muitos, tipo, 7 anos, pelo menos, assim, que eu entendo, né? Que eu imagino. 7 anos de treinamento que não é um treinamento que nem estudar, sei lá, como construir ponte, né? Com todo respeito pelos engenheiros, mas não é isso, né? É um treinamento que passa por dentro, né? Por isso, daí que vem essa coisa do Geshe, né? De olha para dentro de você. Ele fala umas coisas assim, olha para dentro de você, para o seu coração, para sua mente. Investiga a sua mente, ele fala, né? Então tem esse treinamento muito forte interno que eles atravessam. Então, é maravilhoso, né? Saem esses grandes professores, assim, desse treinamento, né? Então, Chuchu, a gente podia fazer uma prática que eu acho sempre que é muito importante, assim, que a gente tenha uma referência, né? A gente se familiarizar com a referência interna do que é a mente não perturbada, né? Porque a gente pode não ter uma ideia muito clara do que é uma aflição mental, né? Mas a definição de aflição mental, que é diferente, mais ampla que a definição de emoção, não gosto nem desse termo emoção negativa. Porque a emoção ela nunca é intrinsecamente negativa, né? Ela pode ter um desfecho negativo ou um desfecho positivo. As emoções elas não são intrinsecamente negativas, né? Mas elas o negativo ou positivo vai depender do que a gente vai fazer com elas, né? Mas o termo aflição mental é mais amplo do que emoção, né? Aflição mental é aquilo que perturba a mente. Perturbou a mente, tirou a mente do equilíbrio, a gente diz que essa mente está aflita, né? E daí pode ser apego, né? Que nem a gente falou semana passada, o apego é uma aflição mental. Ontem o Geshe falou um negócio muito, muito louco no 4º verso. Que é assim, né? Quando você... Vou prezar os seres que têm natureza perversa, que já é uma complicação para a gente também, uma natureza perversa, né? Mas vamos imaginar um ser que está... Vou prezar os seres que têm natureza perversa, ou aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Isso é mega contraintuitivo, né? É um troço assim, fala, quê? Como assim? Que eu vou pegar esses... Pode ir. Como é que eu vou Porque pegar... lá é o que... Como é que eu vou pegar esses seres que têm natureza perversa, esses que mais odeio, né? Essas pessoas que a gente mais odeia, que a gente mais despreza. Essas pessoas que a gente mais... né? E vou prezar esses seres, né? Como se fosse um tesouro precioso, né? Aí o Geshe falou o seguinte... Ele falou que esses seres, quando a gente realmente consegue manifestar compaixão, a gente olha para esses seres que estão aprontando, né, fazendo barbaridades, e enxerga que isso é resultado
de uma escravidão. Ele usou esse termo. Quando a gente enxerga que esses seres são escravos das aflições mentais, né? Quando a gente enxerga isso, que o que eles estão fazendo é o resultado dessa escravidão e brota compaixão, que eles se livrem disso, de verdade, né? Não de mentirinha, não de verdade. Brota esse desejo, que eles se livrem disso, que eles possam atingir a iluminação, que eles possam ter lucidez, que eles possam ser felizes, né? E ele falou que essa compaixão, ela é pura. E ele falou que sentir compaixão pelas pessoas que a gente ama, pelos amigos que a gente adora, que tá tudo misturado com apego, essa compaixão e esse amor são misturados com apego, né? Então é fácil sentir compaixão por esses seres que a gente gosta, né? Isso é muito profundo isso, gente. É muito profundo. Tá certo que eu acho que seria PhD em compaixão, né? Realmente, assim, ser verdadeiramente capaz de manifestar compaixão pelo cara que tá jogando lixo no muro, ou sei lá, pelo cara que tá na contramão, né? E tem muitos outros exemplos que a gente poderia usar. Sentir verdadeiramente compaixão por esses seres é realmente uma grande oportunidade que a gente está recebendo, né? E a gente pensa assim, mas ele não está fazendo isso só para me dar uma oportunidade de treinar minha mente, ele está fazendo isso para ferrar com os outros, né? A gente pode não achar que tem razão, tem direito de odiar essas pessoas. A gente tem sempre essa opção, gente, de continuar fazendo o que a gente sempre fez, né? E continuar no samsara, tudo bem, não tem problema. A gente pode continuar fazendo isso. Só que o que esses mestres estão falando é o seguinte: olha, você pode fazer isso, vai, né? Só que você vai continuar nessa palhaçada do samsara. Né? Ou pegar isso como uma grande oportunidade de treinar a paciência verdadeiramente, nessa tolerância, assim, de não se perturbar. Tolerância nesse sentido, assim, é de não deixar a mente se afligir. Esse é o tipo de tolerância que se fala nesses casos, né? Que o Shantideva explica, assim, essa tolerância da ação de poder que o Lama Santa explica, né? De não se perturbar frente a essas coisas. É esse tipo de tolerância. É isso que é tolerância, né? Nesse contexto, assim. Então, ele falou que esses seres são objetos de treino da nossa paciência, abertura, tolerância. Isso mesmo que a Renata está falando. Quando uma mãe perdoa o assassino do filho, acho o maior exemplo de compaixão. Com certeza. Então, é possível. Não é fácil, mas é possível, né? Mas, para isso, então, o que é útil? Né? A gente tem uma referência do que é a mente não aflita, né? Ou a gente treinar essa habilidade de olhar para a nossa mente. Então, vamos fazer uma prática, assim, com esse objetivo, assim, vamos dizer, tá bom? Pode ser? Então, vai. Encontre uma postura confortável. Um instantinho aqui. Então, amores, nós podemos trazer tudo que nós conversamos até agora, tudo que a gente ouviu do Geshe de ontem, tudo que a gente tem aprendido sobre o Dharma. Trazer todo esse conhecimento tão precioso, trazer tudo para o coração como uma forma de estabelecer a nossa motivação para essa prática.
trazer essa motivação de poder se dedicar cada vez mais a essa tarefa de treinar propriamente. Nós temos todos os recursos na mão. Nós temos essa condição de fazer isso. Nós temos ensinamentos para fazer isso. Nós temos um grupo de praticantes que estão no mesmo caminho. Nós temos todos os recursos que nós precisamos para fazer isso. Então deixa essa intenção dar sentido para a prática, dar sentido para o seu dia, para a sua prática de 24 horas. E começa então trazendo a consciência para esse corpo, essa manifestação mais externa da nossa experiência, mais grosseira, que é o nosso corpo. E com uma atitude de amorosidade, de cuidado consigo mesmo, deixa o corpo ir relaxando, se livrando da rigidez, das tensões. Como um ato de amorosidade, de compaixão. Esse talvez seja um primeiro ponto de atenção para nós durante o dia. Como é que está o nosso corpo? Corpo tenso, dolorido, agitado. Ele é como se fosse a manifestação mais externa de uma mente tensa, dolorida, agitada. O corpo pode nos dar uma indicação de como está a nossa mente. Então traz a consciência para o corpo, sente o corpo agora diretamente. E com cada expiração vai soltando as tensões, deixando o corpo relaxar. Solta o esforço por trás das tensões. E acompanha a respiração acontecendo por uns instantes. Acompanha o ar entrando, saindo. Deixa o corpo respirar à vontade. Solta completamente os músculos do abdômen. Deixa o ar entrar e sair à vontade. A respiração solta também é uma boa indicação de como a mente está se sentindo. Se a respiração está livre, o ar entra e sai. Isso indica que a mente não está tentando reter nada, não está tentando se afastar de nada. Possivelmente a mente também está deixando os pensamentos passarem, surgirem, desaparecerem. Como o mestre Zen Suzuki diz, deixa sua mente como uma casa com a porta da frente e de trás abertas. Os pensamentos entram e saem à vontade. Não sirva chá para eles. Então deixa a mente ser essa casa de portas abertas. Permite
os pensamentos, as emoções, os comentários surjam e desapareçam naturalmente no espaço da mente, sem que você precise fazer nada com eles. Sem precisar agarrar, sem precisar afastar. Dá espaço para a mente. Você pode querer observar o que surge na sua mente. Então, desse lugar bem relaxado, com essa atitude de calma, de acolhimento, de amorosidade, bem relaxada, bem solta. Veja se você nota o que surge na mente. Sem precisar dar nenhuma explicação, nenhuma sequência. Nota como a mente está, se a mente está tranquila, se a mente está clara, aberta. Ou se tem algum pensamento repetitivo ali, potencialmente perturbador. Mas os pensamentos, as emoções, elas são só potencialmente perturbadoras. Se você puder dar espaço e não agarrar ou querer se afastar, eles não têm nenhum poder. Eles simplesmente surgem, permanecem por um tempo no espaço da mente e desaparecem, sem que você precise fazer nada. Se você quiser identificar onde é esse espaço da mente na sua experiência, você pode gerar uma lembrança, propositalmente, o rosto de alguém. Esse rosto vai surgir no espaço da sua mente. Aí você deixa ele desaparecer no tempo dele. E só continua observando bem como quem não quer nada. Esse espaço, esse lugar, essa dimensão da experiência. Como se fosse seu cinema particular. E continua sentindo o ritmo da respiração ao mesmo tempo, como se fosse uma boia, onde você pode segurar. E como se sua mente fosse um mar. Imagina que você está com uma máscara, um snorkel, observando o fundo do mar. Que é o espaço da sua mente. E a mão na boia. Que são sensações da respiração, como se fosse só um apoio para você não se perder. E toda vez que você sentir que foi arrastado por alguma coisa que surgiu na sua mente, alguma emoção, alguma imagem, não tem problema, só relaxa de novo. Deixa aquilo se dissolver. E volta a observar o mar com a mão na boia. Nota que muitas coisas podem aparecer na sua mente sem que você precise fazer nada. Você nem tem essa sensação
de estar fazendo alguma coisa. Como se você estivesse realmente só observando. E isso é não se perturbar. A gente pode ter a falsa ideia de que uma mente que não se perturba é uma mente que é vazia, que não acontece nada dentro. Isso não vai ser assim. A aflição da mente é quando a gente se perturba com o que surge no espaço da mente. Mas pode surgir de tudo no espaço da mente, sem que a gente precise se perturbar. Esse é o nosso treinamento. Não é fazer a mente ficar vazia, isso não vai acontecer tão cedo. Então, o ponto é desenvolver essa habilidade de poder observar o que quer que aconteça. Desse lugar quieto, amoroso, que está em paz, que está interessado em entender como a mente opera. Que tem compaixão, que nota, entende como que a mente pode causar tanto sofrimento em nós e, portanto, no outro, com certeza. Então, descansa por uns instantes nesse lugar que pode observar o que acontece na mente, que pode observar o que acontece no corpo, que observa o que acontece na respiração. Cultiva essa intimidade com a sua experiência de mente e de corpo. Lembre que sempre que você se misturar com o conteúdo da mente, você pode simplesmente soltar. Simplesmente relaxar mais. Isso em si é um ato de compaixão, de amor profundo. E antes de encerrar, reflete sobre a preciosidade que é a gente poder receber essas instruções. Uma vez eu ouvi o Dalai Lama falando sobre pessoas que ele chama de troublemakers, as pessoas que criam problemas. E ele falou de uma forma tão amorosa, tão compassiva, ele falou: as pessoas não aprenderam a cultivar a paz mental. Me tocou muito. Nós temos essa boa sorte de receber essas instruções para cultivar a paz mental. Mas a grande maioria das pessoas não receberam instruções assim. Talvez nunca recebam, nunca nem se interessem. A gente podia, antes de encerrar, dedicar os méritos à nossa prática para que as pessoas possam de alguma maneira encontrar um caminho de cultivo da paz da mente. Isso, como o Lama disse no vídeo, é a única forma de
transformar o mundo, é de dentro para fora. Sempre que eu lembro dessa fala do Dalai Lama, eu me emociono, porque ele falou de uma forma tão... como se ele estivesse lamentando, sabe? Perguntaram, eu lembro que era um evento com crianças, né? Numa escola na Itália, assim. Então foi num pátio, assim, na frente desse colégio. E aí uma das crianças perguntou para ele, como é que é essa história desses budistas aí que estão matando os muçulmanos? Que era uma época que estava tendo um confronto, não sei se vocês se lembram, mas estava tendo um confronto ali feio, né? Se eu não me engano, não lembro bem onde era. Indonésia, não lembro bem onde era. Singapura, eu não lembro bem. Mas era isso, budistas que estavam matando muçulmanos, né? Uma coisa assim, Mianmar. Obrigada, Michele. Mianmar, isso mesmo. Mianmar. E daí a criança perguntou isso pro Dalai Lama, né? Aí o Dalai Lama primeiro falou que uma pessoa que mata outra, ela não pode se proclamar como budista, como cristão ou como nenhuma religião, né? Porque todas as grandes religiões do mundo não é isso que as grandes religiões ensinam. Então, não é porque os budistas ou os cristãos são perfeitos e, portanto, um assassino não pode ser budista nem cristão. É porque simplesmente ele não está seguindo o que as religiões ensinam, né? Então, não pode se dizer um budista ou um cristão, né? Mas aí o Dalai Lama falou isso, que esses troublemakers, aí eles não aprenderam... isso me tocou demais, pessoal. Olha só, eles não aprenderam a cultivar a paz interna da mente. Eles não sabem ficar em paz. E o Dalai Lama falou com a voz meio embargada, assim, sabe? Aquilo foi tão... Eu nunca mais vou esquecer isso, assim. E realmente dói coração de pensar, né? Que essas pessoas estão atormentadas, assim, elas não sabem o que é ficar em paz. E daí fazem todo tipo de atrapalhada, todo tipo de absurdo, né? Mas é muito, muito comovente, assim. Então, de uma forma genérica, eu consigo um pouco acessar esse sentimento do Dalai Lama. Quando chega numa coisa mais pessoal, que é mais com a gente, aí já fica bem mais difícil. Porque aí a gente já, né, se sente atacado, se sente prejudicado, sei lá. Né, fica uma coisa mais difícil de manter. Mas eu acho que essa aqui é a semente, né? A gente perceber na gente, né? Quanto que é horrível estar perturbada quando a gente está passando mal, né? Quanto mal-estar isso gera, né? Quanto sofrimento isso gera. E daí imaginar que tem esses seres que vivem, né, tem essa experiência o tempo todo, vivem no reino dos infernos, se sentindo atacado, né? Sentindo que tem que atacar. É um sofrimento só, né? E o Lehman Wallace, nesse videozinho que ele gravou lá de teste, ele falou isso, né? Que a transformação do mundo vai vir de dentro para fora, não vai vir de fora para dentro. E ele falou assim, porque tem pessoas que protestam porque tem que usar máscara. Vocês imaginam o que elas não gritariam, esperneariam, né? Se tivessem que fazer uma coisa mais difícil. Tipo, parar de devastar a natureza. Fazer qualquer tipo de sacrifício um pouquinho maior do que usar máscara. Né? Quer dizer, não adianta, não vai vir de fora para dentro. Ou vai de dentro para fora, não vai. Né? Essa é a aposta do Alan Wallace, né? Eu super acho isso.
Eu super concordo. Concordar com a Alon Wallace é uma coisa tão absurda. Óbvio, né? Tão óbvia, né? Só compartilhar uma coisa que eu nunca esqueci, que você falou do trânsito, da compaixão, né? Dessa vez era o contrário. Eu que tava, meu namorado, que era o barbeiro, ele se distraiu com o negócio e bateu, né? Na traseira do da frente. E a pessoa da frente veio, a sensação nossa era assim, nossa, ele vai xingar até, né? Porque a gente tava vendo a decoração do Natal, imagina ele, né? E a primeira coisa que ele perguntou, eu nunca esqueci, isso já faz mais de 20 anos, foi assim: vocês estão bem? Como vocês estão? Vocês estão bem? Quer dizer, a gente estava errado, a gente bateu na traseira dele, né? Distraído, e ele saiu do carro dele, veio, e a primeira coisa foi: vocês estão bem? Como você? Aí eu nunca esqueci isso, sabe? Assim, como essas coisas também marcam, né? Pra gente. Assim. E uma vez que eu bati e a pessoa estava errada, a primeira coisa também que me veio na cabeça foi perguntar para ele se ele estava bem. Que legal. Aquilo, né? Compartilhar. É isso mesmo, né? Que bonito. Então tá, amores. Vamos então se despedir? Aí, olha só, semana que vem eu não vou poder estar com vocês aqui na quinta às 9 horas. A gente tem um retiro online dos coitados dos alunos do Einstein, né? Que vão ter que fazer um retiro online. Porque não podem fazer o retiro presencial, os pobres coitados, né? Então vou ficar a semana inteira com aqueles pobres coitados na internet, né? Então não vai dar, começa às 9 horas lá, então semana que vem a gente vai pular. Então, assim, vocês podem usar esse tempo para ver o Alon Wallace, para ver o Lama Santen. Aliás, tem o retiro do Lama Santen também semana que vem, né? Nesse horário. Então, é até uma boa coisa, assim, a gente não ocupar esse tempo aqui, né? Mas usa esse tempo de algum jeito, né? Para ver o Lama ou para, sei lá, para ver a reprise lá do Gespend, que vai ter, né, na quarta-feira à noite também. Na semana que vem vai ter, pessoal, não percam os últimos versos, que vai ser a parte de sabedoria, porque os 7 primeiros versos são praticamente todos sobre método, como diz o Gespend, né? Sobre como desenvolver compaixão, altruísmo, paciência, todas essas coisas. E o último verso é sobre sabedoria. Então, semana que vem a semana da sabedoria. Mas acho que ele vai dar outro ensinamento na sequência, não sei bem quando, que não é 18 versos, mas um outro dia, não sei quando, sobre sabedoria, se não me engano, se eu não estou viajando. E é imperdível também, né? Não percam o Gespend, cola nesse cara porque ele é realmente incrível. Certo, chuchus? Então, espero que vocês possam assistir o Lama Wallace também no fim de semana, que vai ser incrível. O bicho tá animado, assim. Imagina, um teste do Zoom saiu aquilo, né? Imagina que vai ser esse fim de semana, né? Então é isso, chuchus. Muitos beijos. Tchau, queridas. Beijos, obrigada. Obrigada a Tchau, todos. Gê, obrigada. Muito obrigada. Beijo, mil beijos. Beijo, beijo.